desse nosso mundo interior. Para o seguimento de Jesus, não basta ter ideias claras. Tem muita gente que conhece Jesus, tem certeza, mas não há uma identificação com ele. E a contemplação é um modo de orar que nos coloca diante da pessoa de Jesus e vai despertando toda a nossa interioridade. E aos poucos nós vamos se revestindo do modo de ser e agir de Jesus. Através da imaginação, nós nos fazemos presente às cenas bíblicas, nas cenas do Evangelho, e aí vamos interagindo, vamos deixando-nos impactar, sem aí querer interpretar ou deduzir o que a palavra nos diz. Por isso que a contemplação ela vai mobilizar os nossos sentidos. Quando eu estou diante de alguém, de uma pessoa, a questão não é fazer reflexão sobre a pessoa. Se eu estou diante de alguém, o decisivo é olhar a pessoa, escutar o que ela diz, observar o que ela faz. Por isso que os sentidos eles vão sendo mobilizados o tempo todo durante a contemplação. E são esses sentidos que vão nos desempendear um movimento, vão nos fazer participar da cena. São esses sentidos que vão se abrindo para que a pessoa de Jesus, o modo dele ser, dele viver, vai tomando posse da nossa pessoa. Por isso que a graça a ser pedida é a graça do conhecimento interno de Jesus, para mais amá-lo e segui-lo. Não é um conhecimento teórico, mas um conhecimento existência, vital. É o encontro de pessoa a pessoa. Então, também aqui os nossos sentidos diante da pessoa de Jesus, olhando, escutando, sentindo, participando daquela cena, os nossos sentidos também vão sendo transformados, cristificados. Porque os sentidos, neles mesmos, eles são possessivos, ególicos, né? Entre aspas. Eles nos fecham em nós mesmos. Então, por isso que contemplar, olhar, escutar a pessoa de Jesus, esses sentidos eles vão se tornando mais oblativos, mais abertos. E a pessoa de Jesus vai sendo escutada, olhada, e assim vai nos deixando impregnados, modelados por dentro pela pessoa de Jesus. A contemplação, esse modo de orar, implica dois movimentos. O primeiro movimento é o movimento de saída. O fato de exercitarmos os sentidos, olhar, escutar, observar, quando estamos saindo de nós mesmos. Estamos centrados em uma pessoa. Vamos captar os detalhes da pessoa de Jesus, as suas reações, a sua maneira de falar, de agir, a sua comunhão com o Pai, enfim. Os meus sentidos estão abertos e por isso eles me projetam para uma identificação com Cristo. São os sentidos que nos fazem aproximar da pessoa de Jesus. Desde a visão, que é um sentido mais distante, até a escuta e depois a sensibilidade mais profunda, que é esta proximidade, os sentidos unitivos, o tato, o olfato, o paladar. Por isso que na contemplação, com o uso dos sentidos, da imaginação, se trata de criar e recriar a cena bíblica, partindo de um relato sagrado. Mas depois de um momento, cada um de nós pode usar a sua criatividade. Pode colocar outros diálogos, pode criar outras cenas, outras pessoas. Podemos trazer a nossa história de vida. Por isso que a experiência particular de cada um. Porém, a contemplação, ela vai caminhando para um momento mais íntimo, mais denso, que é o colóquio. É aqui o ponto mais alto da contemplação, a conversa de um amigo a outro amigo. Então, ao montar o cenário, ajuda a estar mais focado, centrado naquele que é o centro da cena,
Tem pessoas que são muito criativas para compor o cenário, mas se preocupam demais com detalhes que esquecem de quem é o centro da cena. O compor o cenário é para isso, para ajudar o exercitante a estar mais focado. Outras pessoas têm dificuldades para contemplar, porque talvez pela questão mais racional, a razão predomina. Começa a compor o cenário e já começa a fazer reflexões. Isto porque a nossa cultura talvez seja racionalista. Fomos formados assim. E com esse processo educativo, tudo sempre é razão que é focada. E o chamado hemisfério esquerdo, o lógico, o da razão, o hemisfério dominante. E enquanto que na contemplação, ativa a imaginação, se processa com o hemisfério direito, que é o hemisfério emocional, simbólico, intuitivo, criativo. É por isso que muitas vezes a nossa formação acadêmica enfatizou demais esse hemisfério esquerdo. Então temos mais dificuldades. Então aqui nós encontramos esses dois extremos. Algumas pessoas que têm facilidade enorme para compor o cenário e outras que compõem o cenário com mais rapidez. Então, esse primeiro movimento que encontramos na contemplação é o de saída. Através dos sentidos, eu saio de mim mesmo. Eu me concentro olhando, escutando, observando a pessoa de Jesus. Nesse primeiro momento, os meus sentidos estão abertos, expansivos, oblativos, e eu vou me deixando impactar pela maneira de Jesus agir, falar. Vou ampliando a cena. Mas eu tenho a referência de quem é o centro da cena. Mas tem um outro movimento dentro da contemplação que muitas vezes nós não estamos assim muito atentos, que é o movimento de volta. No primeiro movimento, eu estou olhando, escutando e mirando, ou seja, olhando com mais profundidade, observando, captando os mistérios da pessoa de Jesus. Eu estou focado, centrado na pessoa de Jesus, através dos meus sentidos. O segundo movimento se trata de um olhar-me a mim mesmo com o olhar de Jesus, ou escutar-me a mim mesmo com o modo de escutar de Jesus, ou mirar-me, observar-me a mim mesmo com a maneira que Jesus me observa. Então, agora é o olhar dele. É a maneira dele me escutar, é a maneira dele me observar. Por isso que são dois movimentos. Que vão quebrando assim as distâncias. Jesus não é alguém de fora, distante, mas ele vive em nós. Há uma proximidade muito grande, porque esse olhar-se a si mesmo com o olhar de Jesus nos impacta. Isto nos compromete. Como ele olha para nós, como é que ele nos observa, como eu vivo a minha vida, como eu estou levando as minhas relações, como eu estou me relacionando com a minha família. Ou pedir emprestados esses olhos dele para me olhar com o olhar dele, ou pedir emprestado ouvido para me ouvir a maneira como ele me ouve. Então, esses sentidos agora, dele para comigo. Não sou eu mais que tenho as rédeas da contemplação. E isso, então, desperta, mobiliza toda a minha pessoa. Porque quando eu sou olhado por alguém, é claro que eu fico mais exposto. Então, aqui a importância é de um olhar compassivo, que é acolhedor, e é diferente de um olhar que é frio, um olhar de julgamento. A gente treme quando olham para a gente com um olhar pesado. Mas aqui não. Aqui é diferente. Olhar a maneira de Jesus é um olhar misericordioso, humano. Mas é um olhar que me desvela, me põe às claras o meu ser. O importante aqui é deixar-se ser desvelado. Não ter vergonha, não ter medo,
não ficar segurando no marco da porta. Trazer a Jesus todas as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos medos. Você está diante de um olhar divino, sem julgamento, diante dessa pessoa, de olhares, dessa maneira de escutar, de observar, então eu vou também tendo uma percepção mais profunda de mim mesmo. Vou me conhecendo mais. Vou percebendo tudo aquilo que se move no meu interior. Os meus desejos, os meus impulsos, meus dinamismos. Filho, o que quer que eu faça por você? Que eu veja, Senhor. Que eu volte a enxergar. Então, essa minha vida interior, ela vai sendo sacudida, movimentada, confrontada pela vida do próprio Jesus. Porque há uma interação desses sentidos que agora se encontram. E assim eu percebo que realmente eu sou habitado por alguém. E então a vida dele vai movendo a minha vida. Por isso que a contemplação, ela é viva, ela é criadora, ela é dinâmica, pois ela vai nos modelando por dentro, a contemplação vai nos cristificando. E aí passamos a ter, como diz São Paulo, os mesmos sentimentos de Cristo. Quando a pessoa de Jesus vai tendo acesso às dimensões mais profundas do nosso ser, com os sentidos cristificados, vamos ter depois também um impacto no nosso cotidiano. Porque a contemplação, ela não termina nela mesma, no tempo da oração. A contemplação, ela nos transforma por dentro, nos identifica com Jesus, mas ela também tem um impacto. Ela também nos transforma na maneira de viver a relação com os outros, com a família, com a comunidade, no trabalho. Essa sensibilidade mais oblativa, mais aberta, acaba tendo essa ressonância na vida, tem um impacto na realidade. Por isso a importância que Santo Inácio dá à contemplação. Não é à toa que das 4 semanas dos exercícios espirituais, 3 delas são dedicadas à contemplação. A contemplação vai criando em nós um 6º sentido, que é o sensus Christi, ou seja, vamos nos revestindo no modo de ser e agir de Jesus. E este é o grau máximo de identificação com Jesus, que até o próprio São Paulo vai dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. E para finalizar, podemos dizer que a contemplação, ela nos transforma naquele que nós contemplamos. Aí então eu proponho, quem já tem essa experiência, certamente já pode saborear os frutos da contemplação, a força que tem esse modo de orar. E mesmo para os que ainda não têm essa experiência, convido a começar a partir de hoje, se já não está rezando, contemplando, a dedicar um tempo do seu dia, mas um horário marcado. Marca um encontro com o Senhor, da hora, 1 horinha por dia. E devagar ir rezando, para que um dia possa também colher dos frutos deste modo de orar, que é a contemplação. Paulinho, é com você. Obrigado, Gerson. Acho que algumas pistas, né, que o Gerson nos coloca e nos ativa na oração de contemplação, né? Nós, enquanto secretariado, pensamos que retomar ou fazer algumas considerações, as quais o Gerson fez aqui, fortalece a esse grupo, a nós todos, né, a relembrar, memorizar, né, que existe um método e que esse método funciona e que, nesse método de contemplação, quanto mais próximos fazemos, né, quanto mais contemplados somos ou fazemos dessa contemplação, mais próximos somos de quem contemplamos. E aqui, a pessoa de Jesus Cristo, né?
Então, nessa oração, a gente sai, né, um pouco daqui, do conhecimento, da razão, e fazemos o canal do coração, porque ali usamos todos os sentidos, né? Como Santo Inácio fala, usamos tudo o que somos. E aí acontece coisas que muitas vezes não entendemos, porque passa por todos os sentidos. E neles floram muitas coisas positivas, porque ali acredito que seja mais verdadeiro, né? Possibilita a apreciar e experimentar mais coisas. Então, Gerson, muito obrigado a essa retomada. Qualquer dúvidas, podem falar com o Gerson. Já está virando professor aí. E a gente está querendo contribuir. Então, quem sabe cada dia desse encontro de gratidão, a gente possibilite uma fala, um encaminhamento para nesse nível, para rememorar e conduzir e ainda melhorar nossa espiritualidade, nosso método a quem adentra a esse grupo, a essa forma de rezar, né? Então, novamente, Gerson, obrigado. E vamos caminhando, né? Vamos agora nos preparar a também o momento da partilha, né? Para isso, nós vamos fazer uma oração, e aqui também usaremos outra forma, que é a oração dirigida, mas que nela podemos usar a questão da contemplação, né? Então, eu vou pedir para que todos agora confiem em mim, né? Que tentem me escutar. Vamos fazer um momento de preparação. Já estamos aqui já quase 30 minutos nessa plataforma, então, alguns já estão sentados, mas encontre uma posição adequada, né? Respire, solte-se um pouco. Comece a tomar consciência, né, de todo o seu ser, que agora nós vamos tentar entrar ou fazer um momento mais íntimo com o Senhor da vida. Para isso, como eu falei, temos nosso método, né? Então, quero que vocês confiem em mim, e a partir de agora eu vou fazendo algumas considerações para que nos possibilite adentrar no Evangelho, na palavra viva. E hoje utilizaremos a oração do dia, que é Lucas 5, 1 a 11, né? Então, tome consciência de onde estamos. Vamos sintonizar nosso coração com o coração do Senhor, desse Deus que nos ama. Vamos serenar, usar o nosso método. Então, tome uma posição tranquila. Tente se acalmar. Respire. Inspire pelo nariz, encha bem os pulmões e solte pela boca. Se quiser fechar os olhos, feche. Mas ache uma posição, uma forma de sentar, de serenar. Se ajudar a fechar os olhos, feche-os. E vamos adentrar essa experiência, né? Tomar consciência de nós mesmos. Tentar silenciar externamente e internamente. Para isso, respire. Eu vou colocar uma música ao fundo e vamos nós adentrando a oração. Tome consciência do seu corpo, da posição que você está. Esteja consciente desse corpo. E vamos percorrê-lo lentamente. Continue a respirar. E comece pela cabeça. Mexa a sua cabeça. Faça um movimento com o pescoço, o qual segura todo a sua cabeça. Vai passando pelos ombros. Perceba como os seus ombros estão. É aqui que carregamos nosso cotidiano, nosso dia a dia, nossas tensões.
Tente mexê-los. Ajude-o esticando os braços, mexendo, tentando relaxar. Tome consciência do seu corpo. Mexa seus braços. Estique-os. Mexa suas mãos, seus dedos. Abra-os, feche-os. Perceba que maravilha que é essa parte do seu corpo. Passando das mãos, voltamos à nossa coluna. Vamos descendo até o tronco. Mexendo nossas pernas. Esticando, mexendo nossos dedos lá no final. Esticando-os, relaxando-os, alongando-os. Perceba que maravilha de ser humano que eu sou. E continue a respirar. Põe seus pés ao chão, sinta o contato do corpo ao chão, ou do tronco à cadeira. E relaxe, solte. Inspire. Respire. Passando pelo seu corpo, agradeça a Deus por ele. E agora vamos aos nossos sentimentos. Perceba como eu estou, ou como está meu estado de espírito. Que sentimento vem? Ou o que eu estou vivendo agora? O que eu experimento nesse momento, agora? Percebam-os. E guardem em seu coração. Não queira identificá-los, e sim acolher. Somente acolher. E continue a respirar. Passamos pelo corpo, pelos nossos sentimentos. Agora vamos pela mente, a nossa razão. Perceba quais pensamentos surgem agora. Perceba as reflexões que vão e que vêm. As recordações, as fantasias que afloram neste momento. Não tente fugir delas ou deles, e sim acolha. Passando do seu corpo, sentimentos, agora de sua mente, continuando a respirar. Agora, observe seus desejos profundos. Tente percebê-los. Quais são esses desejos? Viver em plenitude, em paz, em harmonia. Qual é a profundidade desses desejos? Qual é o desejo de viver
a riqueza essencial da sua, da minha vida. E acolha esses desejos. E continue a respirar. Guarde tudo em seu coração, pois esse serenar sou eu, são vocês, somos nós, com um corpo, com sentimentos, com uma mente, pensamentos e cheio de desejos, desejos profundos de vida. Acolha. Agora, já serenado, me conhecendo um pouco mais, vou trazer a esse momento a presença de Deus. Vou acolher esse Deus de bondade. Vou fazer o consciente de Deus que quer estar comigo, ao meu lado, dentro de mim, como fala Santo Agostinho. O Deus de amor, que se faz próximo e deseja ardentemente se comunicar e estabelecer uma relação. Acolha essa presença amorosa e abra a Ele com acatamento e referência. Referência, como diz Santo Inácio. Deixe que a respiração profunda entre no seu interior e aconteça. Só isso. Não o interrogues, nem busque. Deixa Deus ser Deus. Não caminhes, não fuja. Deus virá ao nosso encontro. Não procures contemplar, e sim, neste momento, permita que Ele te contemple. Não rezes, só faça silêncio. Deixa que em silêncio Ele reze o que tu és. Agora, como devoção, para início da oração, me conhecendo, me serenando e trazendo no meu consciente esse Deus que é amor, faço um sinal da cruz como devoção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para que Deus, nosso Senhor, tenha todas em seu coração as minhas intenções, ações e operações, sendo prudente, ordenadas para o serviço e louvor. Que todo o meu ser, inteligência, memória, vontade, sentimentos e ações e reações estejam voltados para este momento. Para este momento de encontro, onde creio que obtenhamos o maior fruto de louvor e serviço a Deus.
Tome consciência, novamente, de onde você está. Desse encontro, e que está com o Senhor da vida. O Senhor está em um encontro contigo. E você está com outra pessoa. Uma delas é esse Senhor da vida que espera com todo o seu ânimo para esse momento. Tome consciência de tudo e acolha em seu coração, pois você é precioso aos seus olhos. Como na oração de contemplação que o Gerson falou, quando contemplamos, somos também contemplados. Quando somos olhados, somos mais vulneráveis. Então, nessa vulnerabilidade desse encontro, dessa proximidade com o Senhor da vida, diante do Senhor, deixe-se penetrar pelo seu olhar de amor. Coloque-se em suas mãos, para que Ele faça de você sua obra magnífica e transformações para a sua vida. Neste momento, peça a graça, e a graça de hoje, acredito que possa para ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, ajude-me a ouvir a tua voz, distingui-la de muitas vozes e ruídos interiores. Peça ao Senhor, neste momento, dar o dom do silêncio, para que consigamos escutar a voz discreta e melodiosa em mim, através da realidade que me cerca e da palavra a qual agora vamos escutar e expressar. Continue a respirar. O texto hoje é Lucas 5, 1 a 11. E se aqui quiser usar a oração da contemplação, pode imaginar estar na cena com Jesus neste momento. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pecadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa barca que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que a rede se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, o próprio Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
afasta de ti, de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenha medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra do Senhor. Para tirar proveito. Vamos avançar para águas mais profundas. Sair de nós e encontrar o Senhor que nos diz: e aqui, trazemos hoje a homilia do Papa Francisco, no qual faz uma ponte com o nosso cotidiano e nos convida a deixar nosso barco limpo e preparado para ele, pois com ele a pesca será abundante. E acredito que seremos muito mais felizes. Abre aspas. Todos os dias o barco de nossa vida deixa as margens de casa para navegar no mar das atividades cotidianas. Todos os dias tentamos pescar distante, cultivar sonhos, levar adiante os projetos, viver o amor em nossas relações. Mas, muitas vezes, como Pedro, vivemos a noite de redes vazias. A desilusão de trabalhar tanto e não ver os resultados desejados. Tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Quantas vezes nós também ficamos com uma sensação de derrota, enquanto desilusão e amargura nascem em nossos corações. Desilusão e amargura, dois carunchos perigosos. O que o Senhor faz então? Escolhe entrar no nosso barco, pois de lá Ele quer anunciar o Evangelho. Frisa nosso Papa querido Francisco. Aquele barco vazio, símbolo de nossa incapacidade, torna-se a catedra de Jesus, o púlpito de onde proclama a palavra. O Senhor ama fazer isso. O Senhor é o Senhor das surpresas, dos milagres nas surpresas. Entrar no barco de nossa vida quando não temos nada para oferecer. Entrar em nossos vazios e enchê-los com sua presença. Usar nossa pobreza para anunciar sua riqueza. Nossas misérias para proclamar sua misericórdia. Lembremos-nos disso. Deus não quer um navio de cruzeiro. Basta-lhe um pobre barco em ruínas, desde que o acolhamos. Sim, acolhamos.
não importa qual barco, mas conhecê-lo. Papa Francisco no Ângelus Deus. E agora teremos 5 minutos em silêncio para tirar ainda mais proveitos e voltamos a chamá-los. Boa oração. Por que os camaleões mudam de cor? Porque as abelhas fazem mel. Que bicho faz esse som?